Estamos aqui mais uma vez para um vídeo e eu sei que eu tenho castigado vocês um pouco com a duração dos últimos. Esse vídeo vai ser muito curto e direto. Me pediram opinião sobre se a violência tem aumentado em Cascais, se tem tido um aumento da violência em Cascais. E a minha resposta, a minha opinião é não. Para quem só queria saber a minha resposta mesmo, tá aí. Esse é o vídeo, pode fechar e seguir teu dia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa opinião, por que eu tenho essa opinião e o porquê também me fizeram essa pergunta, segue aí que eu vou te explicar melhor. Há alguns dias atrás me mandaram um vídeo de uma pessoa aqui em Cascais dizendo que ia se mudar, que ia embora de Cascais porque não estava mais se sentindo tão bem aqui, não estava se sentindo tão segura e me pediram opinião para falar o que eu acho e se realmente tem acontecido tipo uma onda de violência em Cascais e se tem piorado aqui a segurança. Muitas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que estão se planejando, querem, né, mudar para Cascais. Acho que é até uma das principais razões de estarem aqui acompanhando o canal. Claro, a gente tem que sempre atualizar porque nada é constante, né? Nada é para sempre, nada fica do mesmo jeito que sempre foi. E muitas opiniões aqui que eu passo, muitas coisas que eu falo, são vídeos de algum tempo atrás e as pessoas ficam com receio. Pô, mas será que isso ainda é do jeito que ele estava falando? Eu vou te mostrar aí a capa do vídeo só para você saber de qual vídeo que eu tô falando. Eu não conheço essa pessoa aqui pessoalmente. Até antes, eu acho, de eu mudar, acho que antes de eu mudar para Portugal, eu já tinha visto ela por causa de uma página do Facebook, que particularmente eu nem gostava muito da página, tá? Não tô falando da pessoa, não é isso. Mas independente de qualquer coisa, o conteúdo desse vídeo especificamente, que é o que a gente tá falando, eu achei bem coerente, gostei do que ela falou e até concordo, tá? Eu concordo também com o que ela disse. Mas vamos lá, uma outra notícia, me mandaram poucos dias depois de terem me perguntado isso do vídeo, me mandaram uma notícia, eu vou abrir aqui, ó, no site cascais24.pt, e o título da matéria é: mais de 30 veículos assaltados de madrugada no Concelho de Cascais, na cidade inteira, né, de Cascais, não só aqui na região do centro. Entre 3 e 6 da manhã de uma noite, não são de várias noites não, de uma noite só, 30 carros foram arrombados. E foram arrombados no mesmo método, mais ou menos, do que aconteceu comigo lá no Porto. Se você não viu o vídeo anterior, eu falo exatamente que aconteceu uma coisa dessa comigo no Porto. Só que em Cascais realmente é um lugar que esses números aqui não condizem, tá? 30 arrombamentos numa só noite é muita coisa, é muito exagero. E o mais engraçado é que fala aqui na matéria que no final da manhã dessa madrugada que teve isso, eles viram um carro suspeito na Malveira da Serra e perseguiram, sem sucesso, esse carro. Ou seja, o carro suspeito fugiu da polícia e a polícia não conseguiu perseguir. É o que eu entendi. Na matéria também diz que alguns desses arrombamentos aconteceram no bairro do Rosário, da Guia e Assunção. São bairros em volta aqui do centro. A polícia dá um número muito mais baixo do que o dessa matéria. A polícia acho que disse que aconteceram 3 naquela noite. Mas não é comum, tá? Não é comum nem acontecer tantos. É comum acontecer um ou outro. Nem é comum esse tipo de notícia. Tanto que a pessoa me mandou essa matéria, fez questão de me mostrar. E uma outra matéria é sobre a prisão aqui de trio, né? 3 pessoas que furtaram 21 baterias de carro em Cascais. Diz a matéria que os 3 são oriundos de Almada, na margem sul. O que eu acho engraçado dessas matérias é que quando o bandido é brasileiro, eles botam 3 brasileiros. Quando eles são romenos, eles botam 3 romenos. Quando eles são de qualquer outra nacionalidade, eles fazem questão de colocar qual é a nacionalidade da pessoa. No caso dessa matéria aqui, ela está dizendo só 3 homens. 3 homens oriundos de Almada, tá? Então, e por que eu tô te mostrando tanto o vídeo quanto essas 2 matérias?
Primeiro que são coisas que não são comuns. A gente tem que pensar qual é a base de comparação, qual é o parâmetro que você está usando para dar uma opinião. Quando a gente fala assim, Cascais está ficando mais violento. Está ficando mais violento comparado com própria Cascais, comparado com outras zonas de Portugal ou comparado com muitas cidades do Brasil. A gente tem que pensar dessa forma. Eu, por exemplo, sempre que eu falo da segurança e como eu me sinto seguro aqui, eu falo comparando com o que eu vivia antes. E o que eu vivia antes, esse tipo de problema aqui não era nem noticiado, porque isso não tinha nem mais graça. Isso daqui era fichinha, 30 carros arrombados durante a noite. As pessoas nem arrombam o carro mais, isso que é verdade. As pessoas botam a arma na cabeça do motorista com o carro aberto e a chave na ignição e leva o carro. Ela não quer arrombar o carro para roubar uma merrequinha que está dentro. Ela quer pegar você, roubar o teu carro, andar aí dirigindo com o teu carro e por muitas vezes te levando junto para ir em caixas eletrônicos e roubar dinheiro seu, além do que ela já está roubando. Isso acontece muito e as pessoas ainda dão graças a Deus que só foi isso, porque muitos acabam até morrendo por causa de carro e por causa de assalto de caixa eletrônica. Essa é a realidade que eu uso de comparação quando eu digo que aqui é muito seguro, continua muito seguro e eu não sinto nenhuma onda de violência ou aumento de violência, tá? Ponto. Se eu apagar os 28 anos que eu vivi antes de vir para cá e comparar só os 3 anos que eu tô a viver aqui, eu digo que talvez tenha aumentado ligeiramente os problemas, não a violência, tá? A violência é aquela coisa que te faz ficar com medo de ir na rua, te faz ficar com medo de atender o celular, te faz ter medo de usar suas coisas na rua. Vai te reprimindo, vai te podando. Isso é o que eu considero violência. O que tem, de fato, aumentado ligeiramente, tá? Presta bem atenção nessa palavra, ligeiramente. O que tem aumentado ligeiramente é a quantidade de pequenos delitos. Furtos, arrombamentos de carro. Eu tenho um amigo aqui do hostel, que vocês viram um vídeo uma vez. Furtaram 12 bicicletas do hostel, que estavam presas, guardadas ali na frente do hostel. Já ouvi caso de gente que teve a bolsa roubada mesmo, como tipo a pessoa passou e puxou a bolsa perto do Parque Marechal Carmona. Essas notícias agora e esse relato do vídeo que eu comentei há pouco. Todas essas coisas não são comuns, não te digo que eu fico tranquilo de ver e ouvir e saber que é tão perto aqui da gente. Não fico tranquilo. Agora, sentimento de que a violência aumentou, não posso te dizer que não sinto. Mas o que sinto, e aí é o que eu queria te passar, se você tá planejando e se você quer uma opinião muito sincera e imparcial, se eu tivesse vindo do Brasil hoje, se eu tivesse vindo principalmente lá de onde eu tô vindo, do Rio de Janeiro, e a minha preocupação fosse só a segurança, eu quero saber aonde é seguro para eu morar. Se é Cascais ou alguma outra opção. Não pesquisa, porque se o seu objetivo é Cascais, se o seu orçamento, principalmente, é compatível com Cascais, pode vir para Cascais que o fator violência não vai ser determinante para isso, tá bom? Mas se o seu orçamento é limitado, você não tem a liberdade de escolher qualquer lugar, talvez você tenha várias outras opções a considerar. Eu, pessoalmente, não vim para cá com um orçamento sobrando. Muitas pessoas acham que eu vim com orçamento sobrando. Não vim, eu vim com orçamento bem justinho. Só que eu cheguei há 3 anos atrás. E as rendas, os aluguéis que se cobravam naquela época, que já eram altos, eram quase que metade do que estão cobrando hoje, tá? Quase metade. Então, se fosse hoje é dia 31 de janeiro de 2020, esse vídeo provavelmente vai ao ar amanhã, se eu conseguir, né? Se eu conseguir editar ele rapidinho. Mas hoje, 31 de janeiro, se eu tivesse sentado no meu quarto no Brasil, tivesse planejando vir para Cascais, eu gostaria, se eu tivesse o meu orçamento limitado e o meu objetivo fossem os mesmos, presta atenção nisso também, que os meus objetivos sempre foram, todo mundo que segue aqui sabe, tranquilidade, paz
boas escolas, boa saúde pública e um custo de vida baixo. Tranquilidade para não precisar trabalhar igual um maluco para conseguir me sustentar. Esses eram os meus objetivos. Com esses objetivos, eu gostaria que alguém me falasse assim, olha, tem muito lugar, tem muita opção de cidade, de destino bom para você ir, que você não precisa se sufocar pagando rendas, aluguéis altíssimos, tá? Hoje, muitas pessoas que estão aqui em Cascais, ou elas estão com, como é o meu caso, pagando aluguéis de alguns anos atrás, e isso não pesa tanto, ou elas estão pagando aluguéis altíssimos e estão completamente sufocadas. E existe, claro, o terceiro tipo de pessoa que eu comentei, que é a pessoa que não está nem aí para o valor do aluguel. Então, se você não está nem aí, realmente, por causa de status, proximidade com o mar, com paredão, cara, Cascais, eu realmente não acho que tenha algum outro lugar com uma qualidade de vida. Qualidade de vida não, né? Qualidade de vida / prazer, né? Em viver no lugar, vamos dizer assim. Não tem, tá bom? Não tem. Mas tem muito lugar bom. Vamos dizer que aqui, se aqui for 5 estrelas, tem muito lugar 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Tem lugares até 4,9 estrelas e, às vezes, metade do valor de aluguel que tem aqui, tá? E eu tô falando aluguel porque é basicamente a grande diferença, tá? A maior diferença daqui para vários outros lugares é aluguel. Se as pessoas falarem que o custo de vida é muito diferente, não é. É basicamente aluguel e preço de imóveis. Mas hoje aqui, como morador mesmo de Cascais, já há alguns anos, o que eu posso te dizer é que às vezes dá o sentimento de que o custo-benefício caiu um pouco. Por quê? Você paga, né? E quando você paga alto, a sua expectativa, o que você quer de volta, né, em retorno, para compensar aquilo, tem que ser alto também para se equilibrar. A questão não é só violência ou não, ou segurança ou não. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre a escola daqui do centro de Cascais, que eu não gostei tanto. Não que seja ruim, mas eu não gostei tanto. Vou depois até fazer um podcast sobre a escola. Vou trazer um pessoal que eu conheço que tinha os filhos lá e alguns que tem. Vou trazer gente que gosta e gente que não gosta, tá? Vou ser justo. Mas se eu botar na balança que a escola eu não gosto tanto, do centro, tá? Do centro. A escola eu não gosto tanto. A cidade já não é tão tranquila e calma assim quanto a 2 invernos anteriores, tá? Eu sempre reparava assim que o verão a cidade fica cheia e no inverno ela fica muito mais calma e tranquila e era o que eu mais queria, tranquilidade e calmaria. Nesse inverno agora, parece que nem a gente está em baixa temporada. A cidade continua cheia, os mercados continuam cheios, é muito carro, não é muito, tá? Volta aquela coisa do parâmetro que eu tô te falando. É muito comparado com 2 invernos atrás, aqui mesmo. Tô comparando Cascais com Cascais, centro de Cascais com centro de Cascais. A quantidade de carro aumentou. A quantidade de gente aumentou, o barulho aumentou, as obras aumentaram. Cara, e obra faz poeira, obra faz barulho, obra bota caminhão dentro da cidade. Então, piorou um pouco em relação a tudo aquilo que eu queria, tá? Um pouco. Continua excelente, continua muito bom. Só que se hoje você colocar na balança, com as prioridades que eu tô falando, que as que eu tenho pra mim, que é tranquilidade, calma, qualidade dos serviços públicos, rua mais vazia, menos carro, menos trânsito, mais fácil de achar vaga, tudo isso, poxa, se é o que eu quero, e eu tô pagando mais pra ter isso, e eu tô cada vez menos tendo, não drasticamente, mas pouco, mas cada vez menos, chega um momento que essa balança fica desfavorável do custo-benefício. Quem não precisa pensar em custo, não precisa pensar nisso. Você não vai ficar mal servido, isso pode ter certeza. Mas como o título do vídeo é sobre a violência, especificamente sobre violência, isso eu não posso dizer nem que ligeiramente mudou, tá? Isso eu não sinto. Como eu disse, aumentou ligeiramente a criminalidade. E aí, o que é que isso traz consigo, né? O problema dessas coisinhas bobas que vão acontecendo é que elas inevitavelmente, vão minando um pouco o sentimento que você tem de
tanto tranquilidade quanto da própria segurança. Eu vou te dar um exemplo. Depois que arrombaram o meu carro no porto, eu já não fico 100% tranquilo com o meu carro na rua. A minha tranquilidade caiu para tipo 90% quando eu fui arrombado lá. Fui arrombado. Quando o carro foi arrombado lá no porto, caiu para 90%. Quando a gente começa a ver notícias de 30 carros arrombados em uma noite aqui, aí a nossa tranquilidade já cai bastante. E não é só a questão da tranquilidade, é a questão da neura. Tipo, você vai pegar o teu carro de manhã, eu agora quando vou entrar no carro de manhã, eu sempre olho pros vidros para ver se não arrombaram o meu carro. E é nessa linha que eu começo a concordar com o conteúdo desse vídeo que eu te mostrei lá no início. Que é assim, se você pessoalmente, começa a ter algumas neuras que não foi para isso que você veio para cá para ter, a coisa começa a ficar um pouco estranha. Então não é questão do lugar, é a questão da combinação do que você quis, o que você quer viver, o que você tá pagando e o quanto que você tá vivendo o que você quer. Não sei se eu me fiz entender. Não, pô, é o melhor e é o melhor lugar e acabou, pronto, acabou. Não é assim. E eu gostaria que alguém fosse tão sincero assim comigo, se eu estivesse planejando e falasse, cara, tem muito lugar bonito, tem muito lugar tranquilo e até que talvez vai te dar mais tranquilidade pelo fato de você não precisar gastar tanto, né? É importante também eu te dizer o seguinte, você tem que saber separar Cascais, centro e esses bairros mais valorizados em volta do centro e vários outros bairros em Cascais mesmo. Porque você às vezes está dentro do concelho de Cascais, mas está numa zona, num bairro que nem parece que está dentro de Cascais, porque é muito simples, é muito pacato, é muito tranquilo e também, consequentemente, mais barato. Fora de Cascais tem muitos lugares muito mais baratos ainda e que talvez você consiga melhor se ajeitar, se estabilizar. Talvez você vai se sentir um pouquinho mais isolado, talvez você vai se sentir um pouquinho mais sozinho, mas é tudo questão de você se preparar psicologicamente para isso. Eu até vi a semana passada um vídeo da Geórgia, do Inspirat, não sei se vocês conhecem o canal dela. Ela fala muito sobre a região da Margem Sul, Setúbal, Almada, Azeitão, que eu acho que é onde ela mora. Ela falava exatamente sobre isso, você se preparar psicologicamente para a sua mudança, não é só preparar financeiramente. Inclusive, a região dela, aquela região lá é muito boa, às vezes com metade do que você pagaria aqui, você pode pagar lá, tá? É muito bonito, tem praias próximas, tem transporte, tem hospital, tem tudo. Hoje em dia, quando pesquiso alguma coisa, eu pesquiso outras zonas também, porque eu quero me informar, quero me manter antenado. Vai chegar um dia que a gente vai provavelmente querer comprar um imóvel e a gente não vai, muito provavelmente não vai comprar na zona que a gente hoje vive, porque o dinheiro não dá. Se o dinheiro desse, a gente arrumava uma rua bem tranquila, porque tem também ruas tranquilas aqui no centro. A gente arrumaria uma rua tranquila e comprava. Mas o dinheiro não dá e sinceramente, nem acho que vale a pena. Então, a gente também fica de olho em várias outras zonas, tanto aqui mesmo no concelho de Cascais, só que longe do centro, mas sempre pensando nas escolas, nos hospitais, centro de saúde, essas coisas. Várias outras zonas também são muito boas, que tem a sua própria vida, como Setúbal, tem Loures, não sei como é que se fala, se é Loures ou se é Loures, mas são zonas muito boas de se viver e que você consegue coisas com mais qualidade, com menos dinheiro. Tô sendo o mais sincero possível para vocês, tá? Eu não tenho interesse nenhum. Aliás, eu não tenho... As pessoas acham que a gente às vezes tem interesse que as pessoas venham para onde a gente vive ou a gente quer puxar a sardinha pro nosso lado. Não é isso. Sempre que eu elogio, sempre que eu falo muito bem de Cascais, é porque realmente eu gosto muito de Cascais. Eu não ganho nada com isso. Aliás, se você fizer um transfer comigo, por exemplo, para um outro lugar que não seja Cascais, vai sair mais caro, porque o meu transfer mais barato é para Cascais. É isso, tá? É a minha opinião bem sincera, bem direta. Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário. O que eu conseguir, eu vou ajudando, vou respondendo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abraço aí para vocês. Tchau.